Romanos capítulo 8, versículo 1, diz o seguinte: Agora, portanto, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Agora, portanto, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Amém? Senhor, muito obrigado. Obrigado, porque já não há condenação sobre nós. Não que não merecêssemos, mas por tua graça e bondade. Não tem nada, não tem ninguém que nos condena, que possa nos acusar. Louvado seja o teu nome, Senhor. Muito obrigado. Nós te louvamos pelo privilégio de estar aqui diante da tua palavra e já começar a nossa conversa com uma afirmação tão forte, olhando para a nossa própria vida, quanto nós somos falhos e poder ver nessa frase que não há condenação, não há nada que possa nos levar para longe do Senhor. Louvado seja o teu nome, Senhor. Muito obrigado. Quero pedir que o Senhor nos conduza a pensar um pouco sobre esse texto, que o Senhor nos conduza a pensar um pouco nas nossas próprias vidas, a confrontar as nossas vidas com a tua palavra, Senhor. Eu peço a ajuda do Senhor. Peço que o Senhor nos ajude, que possamos entender o texto e aplicá-los na nossa vida, Senhor. Eu peço assim em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém? Muito bem. Irmãos, nós estamos falando sobre o capítulo 7, né? Nós falamos um pouquinho sobre essa ideia de que a luta contra o pecado ela é constante, né? Estamos no processo de santificação. Estamos no processo de santificação, né? E o apóstolo Paulo, ele terminou o capítulo 7, eu não sei se você se lembra, semana passada nós falamos sobre isso, que ele terminou o capítulo 7 dizendo a luta que ele tinha no coração dele, a luta interior, que eu sei que é igual à sua, que é igual à minha. No fundo, eu quero fazer a vontade do Senhor, eu quero seguir a lei de Deus, mas eu vejo outra lei atuando nos meus órgãos, eu vejo uma outra lei lutando dentro de mim, fazendo aquilo que eu não quero. Eu sei que eu quero isso, mas no fundo aquilo que eu quero eu não faço, e aquilo que eu não quero eu acabo fazendo. E aí ele termina praticamente no finalzinho do capítulo 7, eu imagino, né, uma agonia de dizer: ah, miserável homem que eu sou, quem me livrará desse corpo sujeito à morte? Desse corpo manchado pelo pecado. Só que ele não termina aí o capítulo. Ele está indo para o final e o último versículo é: mas graças a Deus por Jesus Cristo. Graças a Deus por Jesus Cristo. E aí ele começa o capítulo 8 dizendo: agora, portanto, já não há condenação para os que estão em Cristo. Ainda que haja a luta pelo pecado, contra o pecado, ainda que haja essa luta constante na minha alma, graças a Deus por Jesus Cristo, já não há condenação por causa do pecado. Nós estamos livres. Então, eu quero conversar com vocês um pouco sobre isso, né? O fato que nós estamos num processo de santificação. E às vezes a gente lembra de Cristo só como tirou de mim a condenação. E é verdade, tá? Ele fez isso. E Paulo vem do capítulo 1 até o capítulo 7, mostrando pra gente isso, que nós éramos incapazes e Deus nos declarou justos
com a morte de Cristo em nosso lugar, pagando o preço no nosso lugar. Sem dúvida, a salvação, Jesus Cristo, é a nossa salvação da condenação. Mas a partir do capítulo 8, eu falei isso para vocês lá semana passada, que a esperança, ele vai começar a falar como viver isso hoje, a partir do capítulo 8, e ele vai começar a fazer isso. Um pouquinho aqui, um pouquinho ali. E então ele vai dizer assim, puxa vida, eu sou miserável, mas graças a Deus por Jesus Cristo, e ele vai explicar para a gente como a gente pode viver uma vida de caminhada. Ele vai começar a explicar, tá? Ele não vai explicar tudo hoje, porque eu não vou ler o texto todo, mas ele vai ler uma parte, eu vou ler uma parte, ele vai começar a explicar para a gente como. E uma das coisas que nós precisamos ter em mente, irmãos, é que a salvação é para hoje também, por isso que eu coloquei isso ali. Entenda que a salvação não é só estou liberto da condenação, não tem inferno para mim. Essa é a ideia do processo de santificação. O Senhor me salvou para viver hoje na presença dEle. Para viver como alguém que foi liberto do pecado. Para alguém que foi salvo, alguém que foi perdoado. Eu tenho acesso hoje, nós cantamos aqui, nós falamos desse nosso acesso que nós temos a Deus. E nós temos esse acesso, então, à salvação. Pensar na salvação, pensar no que Jesus Cristo fez é para hoje. Para hoje, tá? Domingo, dia 12 de fevereiro. Para cada dia, é para hoje. Não é só para estou liberto do inferno, quando Jesus me voltar eu vou para o céu e vai ser maravilhoso. Não, é para hoje. Hoje eu tenho relacionamento com Cristo, graças à salvação que eu recebi em Cristo. Tá, e ele vai falar um pouco mais sobre isso, mas só para a gente lembrar, irmãos, é para hoje. A salvação não é só para o futuro. E não é só lembrando do passado, né? Que às vezes a gente pensa, fui salvo, lembra do passado. Vou encontrar com Cristo, pensa no futuro. Mas entre o passado, daquilo que aconteceu na sua alma, e o futuro do seu encontro com Cristo, lá existe alguns anos que o Senhor nos permite viver aqui, com alguns propósitos. Né? E é interessante, irmãos, essa semana eu estava falando com uma pessoa, com um irmão, sobre aquilo que nós lemos no começo do culto, que é o valor de Cristo para nós. Eu estava conversando com essa pessoa, depois eu fiquei pensando, eu acho que eu precisava conversar com a igreja sobre isso mais. E aí, no texto, enquanto eu estudava o texto apontava para isso também, então foi fantástico, foi muito legal de perceber essa ideia, né? Que nós precisamos lembrar, irmãos, que é o que o apóstolo Paulo vai falar aqui. Jesus, às vezes a gente pode olhar para Jesus de uma forma muito utilitarista, né? Ele foi útil para mim, ele me salvou. A cruz foi útil para mim, ela me tirou do pecado. Ela me libertou da condenação do inferno. E é verdade, mas é mais do que isso. Né? Se a gente olhar para Jesus somente como uma tábua, um meio de salvação, é pouco perto do que Jesus é para nós. E essa ideia de salvação é entender que agora é algo bem maior, existe um relacionamento entre nós e Cristo, onde Ele precisa ser, na minha vida e na sua vida, o mais importante de tudo, a pessoa mais importante, a coisa mais importante, não que Ele seja coisa, mas mais importante do que qualquer coisa, do que qualquer pessoa, do que qualquer situação, do que qualquer realidade de vida. Foi o que nós lemos no começo do culto, né? O tesouro escondido. Ele, o relacionamento com Ele, a vida com Cristo, é mais importante do que tudo. A gente precisa lembrar disso. O mais precioso. Jesus não é só útil para nos tirar do inferno. Ele nos colocou agora num relacionamento onde Ele precisa ser o centro, o mais importante de tudo. O mais importante de tudo. Nós precisamos lembrar disso, irmãos. Porque nessa vida, nós vamos ter coisas, em outros momentos nós vamos perder coisas. No momento nós vamos ter pessoas próximas, queridas, alegres, sorridentes, sorrindo, festa, alegria. Teremos momentos de luto, de dor, de cama de hospital, teremos. Já temos.
de morte, de perda, de distanciamento, de afastamento. Nós sofremos. Então nós precisamos entender que Cristo é o mais importante para nós no meio dessa vida. Seja nas alegrias, seja nos momentos de dor. Eu não vou chegar nesse ponto, mas o apóstolo Paulo vai finalizar o capítulo 8 falando sobre sofrimento. Eu não vou chegar lá ainda hoje, mas mais no finalzinho do capítulo ele vai falar sobre sofrimentos. Né? E além do que ele vai terminar dizendo que todas as coisas cooperam para o bem. É no final desse capítulo, que eu não vou chegar hoje, mas é aqui, nesse contexto. Então, nós precisamos entender Cristo como aquilo que é mais precioso e valioso na vida, onde eu me agarro e o resto pode passar, o resto pode acabar, o resto pode morrer, o resto pode perder. Estou com Cristo, Ele é o mais importante, Ele sabe o que é melhor para mim. Isso precisa ser forte para nós precisamos lembrar disso. Nós como cristãos, é isso que nós somos chamados hoje aqui, tá? A nos alertar para isso, porque existem muitas distrações hoje na nossa vida, irmãos. Muitas coisas tentando tirar a nossa atenção do que de fato é importante. Eu quero que você entenda que, para quem não tem a Cristo, faz sentido ter tantas coisas buscando atenção. Faz sentido. Por quê? Porque ele não tem onde focar a atenção. Então ele foca a atenção numa coisa aqui, depois outra aqui. Não, eu quero isso agora, eu quero aquilo agora, eu quero aquilo agora. Nossa, aquilo é muito legal. Nossa, que legal isso aqui. Então ele foca a atenção em tudo e em nada ao mesmo tempo. E ele vai tentando satisfazer esses seus desejos cada vez numa coisa diferente, numa coisa nova. Eu me lembro quando eu assistia TV no Brasil. E aí eu ficava lá e tal, eu estava passando o filme era muito legal, e de repente entrava o comercial. A propaganda, o horário da propaganda ali. Não sei se vocês tiveram isso, se vocês se lembram disso. Mas tinha a propaganda, e a propaganda durava mais ou menos uns 5 minutos. E a gente falava, puxa, propaganda, né? Mas a gente aproveitava, corria no banheiro, ninguém via propaganda, só ia no banheiro, ia fazer beber água e tal, e depois voltava para assistir o filme. Eram 4 minutos intermináveis. E aí o tempo vai passando, né? E hoje a nossa atenção é, se o vídeo que eu estou assistindo, nos primeiros 4 segundos não foi interessante, eu passo ele para frente. 4 segundos é a minha atenção hoje. Se em 4, 5 segundos eu não achar isso legal, eu passo ele para frente. Né? Muitas coisas estão nos distraindo, gente. Para o mundo, isso é extremamente normal, porque ele não tem onde fixar a mente. Não estou dizendo que você não pode ver vídeo, filme, assistir propaganda ou ver videozinho, não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que a gente se deixa levar por essas distrações. Nós precisamos tomar cuidado. Precisamos entender o que é mais valioso para nós nesta vida, tá bom? E nós vamos olhar então para o texto do capítulo 8, nos versos de 1 a 4. E eu coloquei um títulozinho que diz o seguinte: era impossível para nós. E aí você precisa pensar sobre isso. O apóstolo Paulo, ele vai resumir o que ele falou até agora. Dos capítulos, pelo menos dos capítulos 3 até o capítulo 6, 7. Era impossível para nós. E aí eu coloquei um parênteses ali. Não tem como merecer. Não tem esforço. Não tem... A seguir a lei não vai nos fazer conseguir. Não tem. Era impossível para nós. Tá? E eu quero ler com vocês os versículos de 1 a 4. Eu grifei, está na tela, mas você pode olhar na sua Bíblia, no seu celular também. Agora, portanto, e esse portanto é muito interessante, por isso que eu grifei ele, eu sempre falo para vocês prestarem atenção nisso. Portanto, significa que ele está concluindo alguma coisa, e ele está dizendo que tudo o que ele falou até agora, sobre a condenação, que todo mundo
está perdido sem Cristo e somente Cristo pode trazer essa salvação, que nós somos declarados justos em Cristo, que nós estávamos distantes. Portanto, é um resumo. Já não há nenhuma condenação, castigo, para aqueles que estão em Cristo Jesus. E nós falamos sobre isso semanas atrás, que quando nós cremos em Cristo, quando nós cremos no sacrifício de Cristo, existe agora uma união, nós somos unidos a Cristo, nós estamos em Cristo, unidos a Ele, tá? Pois em Cristo Jesus, o Espírito, em Cristo Jesus, a lei do Espírito que dá a vida, os libertou da lei do pecado que leva à morte. Então aqui ele está fazendo um contraste. E interessantemente, irmãos, nos primeiros 7 capítulos de Romanos, o apóstolo Paulo falou sobre o Espírito Santo aparentemente uma vez. Nesse capítulo ele vai citar o Espírito Santo 21 vezes, em um capítulo. E isso é interessante para nós por quê? Porque ele vai dizer qual é a ferramenta, qual é entre aspas, ferramenta, qual é a força, o poder, qual é a capacitação que nós recebemos para viver esta vida em santificação, buscando a santificação, lutando contra o pecado, né? Então, pois em Cristo Jesus a lei do Espírito que dá vida os libertou da lei do pecado que leva à morte. Olha que interessante, versículo 3, a lei não era capaz de nos salvar. Ponto. A lei não era capaz. Por causa da fraqueza da nossa natureza humana. Por isso Deus fez o que a lei era incapaz de fazer ao enviar seu Filho na semelhança de nossa natureza humana pecaminosa e apresentá-lo como sacrifício por nosso pecado. É interessante, irmãos, que nós não tínhamos condições, é o que o texto diz. Para nós era impossível, foi esse o título que eu coloquei. A lei não era capaz de nos salvar por causa da fraqueza, ela se apoiava na vontade humana, na boa vontade humana, na capacidade humana, e a capacidade humana não consegue. Então tentar buscar uma salvação, uma libertação através da lei é dizer que a minha carne, a minha mente, o meu corpo consegue lutar e ele não consegue. Então, por causa da fraqueza humana, a lei não era capaz. Então, o que aconteceu? Deus teve que intervir, eu coloquei intervir. Deus fez. Foi Deus quem fez. Deus fez o que a lei era incapaz de fazer. Tinha que vir de Deus e veio de Deus. Aí é interessante que o texto diz, ele enviou o seu Filho na semelhança de nossa natureza humana pecaminosa. E é interessante a ideia de enviou o seu Filho na semelhança de nossa natureza humana. Não significa que Jesus só parecia, algumas pessoas vão dizer, Jesus parecia humano. Não, Jesus era 100% homem. Paulo fala isso em Filipenses, que Jesus era humano. Mas o que ele quer dizer? A semelhança de nossa natureza humana pecaminosa. Jesus era sim 100% humano, mas ele não tinha pecado, diferentemente de qualquer um outro de nós, né? Só teve 2 humanos aí que foram humanos sem pecado, né? 2 não, 3, vai, se a gente for colocar assim, né? Adão e Eva antes da queda, eles eram seres humanos completos, até pecar sem pecado. Depois que pecaram, com pecado. E Jesus, sempre sem pecado. Mas Deus o enviou, essa ideia de veio como ser humano, para apresentá-lo e apresentá-lo como sacrifício por nosso pecado. Ele já falou isso antes, vocês já sabem dessa história. Sacrifício perfeito, sem pecado, por causa dos nossos pecados. Com isso, Deus, quem fez isso? Deus. Quem enviou Jesus para morrer? Deus. Quem levou Jesus à morte? Deus. Por causa dos nossos pecados. Com isso ele declarou fim ao domínio do pecado sobre nós, de modo que nós, que agora não seguimos mais essa natureza humana, mas sim o Espírito, possamos cumprir as justas exigências da lei. Percebe que nós não estamos mais seguindo uma tentativa de cumprir regras. Nós estamos seguindo o relacionamento com o Espírito Santo que é em nós.
nós estamos seguindo a direção do Espírito Santo que está em nós, ele vai falar mais sobre isso. Mas o foco desse primeiro ponto é perceber o seguinte, o apóstolo Paulo está dizendo, para nós era impossível. Não tem jeito. E eu li uma ilustração que eu achei muito interessante. Eu li uma frase que era isso, né? E a ilustração é muito interessante. A pessoa disse que a lei do pecado é como a lei da gravidade. Ela nos segura no chão, né? Ela força com que a gente não saia voando por aí. Ela nos finca no chão e a gente cai no chão, né? A gente cai. Então a lei da gravidade nos impulsiona para baixo. E a pessoa comparou, é ilustração, tá, gente? Não é científico, é ilustração. A ilustração dessa lei da gravidade é a lei do pecado. A lei do pecado também nos impulsiona constantemente a nossa tendência, por causa de estarmos na nossa natureza pecaminosa, nessa lei do pecado, a nossa tendência é cair constantemente, permanecer firmes nisso, caindo, sempre. E a gente não consegue escapar disso. A gente não consegue fugir disso. A gente tenta bater asa e a gente não tem asa. E a gente tenta bater os braços e a gente não voa. E aí, o outro lado da moeda é a lei da aerodinâmica, que é um negócio muito interessante, né? E que eu estava pensando sobre isso. Como é que um avião, toda vez eu olho para um avião lá em cima e eu vejo como é que um avião, por exemplo, um Boeing 747, que pesa uns 200 mil quilos, mais ou menos. Ele carregado chega, sei lá, perto de uns 400 mil quilos. Sabe quanto é isso? É mais ou menos uns 70 elefantes adultos. E ele voa. E ele não cai. É impressionante, né? De fato. Mas é interessante porque é como se é uma junção, né? De o formato da asa, o formato do avião, com o vento, com a força da turbina, junta tudo isso, é que faz aquele trambolhão de aço que não deveria voar. Que a natureza dele é não voar. A natureza do ferro é cair, é afundar. Até na água ele afunda, né? Mas ele voa. Então é impressionante essa ideia de que a lei do Espírito faz isso em nós. Aquilo que era impossível para mim, faz eu fazer o impossível. Sair, não estou mais escravos da lei do pecado, que me segurava no chão. Hoje eu posso entrar no avião e voar, um exemplo. Posso atravessar o mundo. E aquele trambolhão voa por, sei lá, 13 mil quilômetros, mais ou menos. Diretão. É uma ilustração interessante, a gente volta nela em algum momento, mas ela é bem interessante, se a gente for pensar nisso. Para nós era impossível. Aí a minha pergunta, que é o que o apóstolo Paulo vai falar agora, nos versículos de 5 a 8, por que é que era impossível? Por que era impossível? Eu falei que era impossível. E ele vai falar assim, por que era impossível para nós, né? Por que era impossível para nós? Eu quero ler com vocês os versículos de 5 a 8. Olha que interessante, irmãos, os versículos de 5 a 8. Aqueles que são dominados pela natureza humana pensam em coisas da natureza humana. Mas os que são controlados, guiados, conduzidos pelo Espírito, pensam em coisas que agradam o Espírito. Portanto, permitir que a natureza humana controle a mente resulta em morte. Mas permitir que o Espírito controle a mente resulta em vida e paz. Pois a mentalidade da natureza humana é sempre inimiga de Deus. Nunca obedeceu às leis de Deus e nunca obedecerá. Por isso, aqueles que ainda estão sob o domínio da sua natureza humana não podem agradar a Deus. Irmãos, por que é impossível? É impossível porque o apóstolo Paulo agora, ele mostra para a gente que existe a nossa natureza humana, ela é completamente contrária à ação do Espírito Santo, à lei de Deus. Ela está em conflito, constantemente.
É a ideia aqui. A mentalidade da natureza humana é sempre inimiga de Deus. Essa é uma tendência, pode reparar, essa é uma tendência natural na prática, mesmo que Paulo não tivesse dito isso, é uma tendência natural nossa, sempre, constantemente. A mentalidade, os planos, os projetos é nos afastarmos de Deus. Se a gente se deixa levar pelos desejos da nossa natureza humana pecaminosa, vamos nos afastar de Deus. Sempre. Essa é a tendência natural. É igual estar preso na lei da gravidade. Você não corre o risco de estar andando na rua e de repente começar a flutuar e ser levado. Não existe isso. Estamos presos a isso. A nossa natureza humana, ela tem essa tendência de nos levar para o pecado, para longe de Deus. A mentalidade da natureza humana é sempre inimiga de Deus. Ele vai mostrar esse contraste que existe. E nós precisamos lembrar disso. Tá? A lei, a nossa natureza humana pecaminosa, ela nunca obedeceu às leis de Deus, nunca vai obedecer. Por isso, aqueles que estão sob o domínio da natureza humana não podem agradar a Deus. Por isso que toda a humanidade sem Cristo está condenada. Porque estamos sob o domínio da natureza humana. Porque estão sob o domínio da natureza humana, da sua natureza pecaminosa. Estão vivendo de acordo com seus próprios desejos, distantes de Deus, em rebeldia contra Deus. Eles não conseguem agradar a Deus. Por isso que é impossível. Então, por que é impossível sermos salvos? Porque a nossa natureza humana é inimiga de Deus. Por causa do pecado. Isso nos impede de agradar a Deus. Nós não conseguimos agradar a Deus na nossa própria força. Não dá. Nós não conseguimos. Tá? Nossa natureza pecaminosa ela é contrária à ação de Deus, à ação do Espírito. Ok? Agora, o apóstolo Paulo então começa um processo de virada. E aí, irmãos, a gente perceber que o apóstolo Paulo está mostrando que a vida no Espírito ela é completamente contrária à vida segundo os nossos próprios desejos. Ela é contrária. Ela vai sempre se opor. É uma rebeldia constante. Tá? Nós precisamos lembrar disso. E aí, o processo de virada é, então, como é possível para nós viver hoje, viver agora? Como é possível? O que torna possível a gente viver o hoje? E aí ele vai falar isso então dos versículos de 9 a 11. E eu quero ler com vocês os versículos de 9 a 11. Diz assim, olha o contraste. Vocês, porém, está contrastando. Quem vive? Eu quero voltar, só para vocês repararem isso. Versículo 8. Aqueles que ainda estão sob o domínio da sua natureza humana não podem agradar a Deus. Vocês, porém, não estão sob o domínio da sua natureza humana. Então, vocês não são controlados pela natureza humana, mas pelo Espírito. Se de fato, ou já que de fato, o Espírito de Deus habita em vocês, e isso é um negócio fantástico que a gente precisa lembrar hoje. Irmãos, nós cremos no Espírito Santo, nós cremos que ele existe, nós cremos que ele é Deus, nós cremos que ele faz parte da Trindade. Nós cremos que eles estão em unidade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós cremos que o Espírito Santo está agindo e a função do Espírito Santo, a principal delas é habitar em nós e nos marcar como selo de propriedade de Deus. Dizer que nós somos propriedade de Deus. Vocês não são controlados mais pela natureza humana, apesar de ter a natureza humana ainda. Mas nós temos hoje o Espírito Santo que habita em vocês, que habita em nós, que mora dentro de nós. Isso é algo que a gente não consegue explicar com a nossa mente. Como é que Deus mora dentro de nós? Como é? Não dá para explicar isso. Mas é o que a palavra de Deus nos diz. E é o que acontece.
Sabe, irmãos, o Espírito Santo habita em você. Se você é crente mesmo, agora o Espírito Santo está em você. E uma vez que você creu, ele veio e habitou em você, ele não vai embora, ele fica aí. Ele não vem, vai, não vem, vai. Ele fica, ele habita em você, ele é a marca agora, ele é o selo. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, a ele não pertence. Né? Então não existe essa ideia de que o Espírito foi embora, o Espírito está ali. Tá? E quem não creu em Cristo, não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Jesus Cristo. Ok? Uma vez que Cristo, ou já que Cristo habita em vocês, através do seu Espírito, através do Espírito, Cristo habita em nós. Embora o corpo morra por causa do pecado, ainda estamos sujeitos a esse corpo pecaminoso, como Paulo disse, ó, quem me livrará desse corpo sujeito à morte. Mas ainda que, embora ainda o corpo morra por causa do pecado, o Espírito lhes dá vida, porque vocês foram declarados justos diante de Deus. Por causa de tudo que ele explicou sobre a justiça de Deus, antes, nos capítulos anteriores. Nós cremos em Cristo, recebemos o sacrifício de Cristo. O Espírito Santo de Deus veio habitar em nós. E ele nos dá vida para viver essa vida. Ele nos dá força para lutar contra a nossa natureza pecaminosa, que ainda existe, que ainda nos quer empurrar para o pecado, que ainda nos quer manter distante. E se o Espírito de Deus, ou já que o Espírito de Deus que ressuscitou Jesus dos mortos, o Espírito de Deus que ressuscitou Jesus dos mortos habita em vocês, o Deus que ressuscitou Cristo Jesus dos mortos dará vida ao seu corpo mortal também, por meio desse mesmo Espírito que habita em vocês. Interessante ele comparar a ação de Deus, a ação da Trindade, Deus Pai, no seu plano, o Espírito Santo como um agente, né? Ele fala que pelo Espírito, o corpo de Jesus foi ressuscitado dos mortos, esse mesmo Espírito habita em nós, e o nosso corpo hoje está sujeito à morte, mas ele vai nos ressuscitar também por esse mesmo Espírito, que hoje já habita em nós. Como é que nós podemos viver hoje? Por causa disso, irmãos. Por causa do Espírito Santo que habita em nós, sabe? Imagina aquele Boeing 747 na pista do aeroporto lá. E a gente quer fazer ele decolar. Aí o que a gente faz? A gente junta os amigos, fala para eles, gente, a gente vai fazer um churrasco depois, mas eu quero que vocês ajudem a empurrar para ver se a gente consegue fazer ele decolar. 200.000 quilos. A gente vai empurrar ele até o fim da estrada lá da pista de voo, da pista de decolagem, para ver se a gente consegue empurrar ele e fazer ele decolar. É impossível para nós. Ele tem 2 turbinas gigantes lá, mas a gente não liga a turbina. A gente vai empurrar porque a gente acha que consegue. A gente vai empurrar ele e ele vai decolar e ele vai economizar gasolina. Né? Ele está dizendo, nós temos em nós as turbinas que faz aquele trambolho sair do chão e permanecer voando no céu. Que faz com que o efeito, mais ou menos, tá, da gravidade não tenha um efeito tão forte a ponto dele não conseguir sair do chão. Ele sai do chão e ele voa, ele fica lá por um tempão. Né? Então, toda vez que você vira um avião, lembra do Espírito Santo habitando em você. Para encerrar, indo para o último ponto aí. Irmãos, nós temos esperança e a força para todos os momentos. Nós temos a turbina habitando em nós. Para nós é impossível. É impossível. Tá? Eu lembro quando os discípulos chegaram para Jesus e disseram assim, então quem pode ser salvo? E Jesus disse, para o homem é impossível. Mas para Deus nada é impossível. Então ele nos deu o seu Espírito, né? Nós temos essa esperança e essa força para todos os momentos. E eu quero ler com vocês os versículos de 12
até 17, tá bom? Diz assim: portanto, irmãos, já que ele nos deu esse Espírito que habita em nós, portanto, irmãos, vocês não têm de fazer o que a sua natureza humana lhes pede, porque se viverem de acordo com as exigências dela, morrerão. Se, contudo, pelo poder do Espírito, fizerem morrer as obras do corpo, viverão. Irmãos, é aquela luta do que Paulo fala no capítulo 7. Existe uma luta constante na nossa mente, no nosso coração. Nós ainda temos a natureza pecaminosa que diz para nós, faça isso, faça aquilo, vai ser bom para você. Mas na verdade é pecado, é ofensa contra Deus. Vai te levar a decisões, a uma vida de morte, de infelicidade. Vai nos levar para longe do Senhor. Nós ainda temos essa natureza, mas se pelo poder do Espírito, se dependendo do Espírito, você fizer morrer, você dizer não, você falar não, fica quieto, não quero ouvir você. Fizer morrer as obras do corpo, é uma vida de paz e esperança. É isso que ele fala. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque o Espírito habita em nós. Percebe o relacionamento agora. O apóstolo Paulo já falou isso antes em Romanos. Antes nós éramos inimigos. A nossa tendência é para ser inimigo de Deus. Rebeldia, rebelião. Mas agora temos o Espírito. Somos filhos de Deus. Fazemos parte da família agora. Estamos num relacionamento muito íntimo, muito próximo com Deus. Pois vocês não receberam um espírito que os torne de novo escravos medrosos. O que vocês receberam não foi qualquer coisa que faz com que vocês continuem medrosos, escravos do medo, mas sim o Espírito de Deus. Foi esse que vocês receberam, que os adotou como seus próprios filhos. E aqui entra um conceito muito interessante da adoção, né? Sabe o que é um estranho que não tem direito a nada na sua família? De repente, ele, e aqui é uma declaração legal também, né? Essa pessoa, ele é trazido para a sua família e você o adota e você legalmente diz, esse agora é meu filho. Ele pode desfrutar do privilégio da família. Ele tem direito aos direitos dos outros filhos. É assim, né? Possivelmente Paulo está ilustrando um sistema legal romano de adoção. Ou mesmo apontando para Israel como tendo sido adotado, né? Essa adoção que ele fala algumas vezes dos profetas. Mas nós éramos estranhos e fomos adotados, trazidos, e hoje nós temos essa herança que ele vai falar daqui a pouco. Nós temos agora esses direitos como família. Somos parte da família. E olha só, agora nós o chamamos Abba, Pai. Nós o chamamos de Pai. Nós podemos nos relacionar com Ele e dizer, ó Pai. E é interessante, né? Porque ele usa essa expressão assim como Jesus. Jesus, quando foi orar, um pouco antes da sua prisão, ele leva os discípulos com ele, né? E ele fala, Abba, Pai, se eu puder passar de mim esse cálice. Esse relacionamento de Jesus com o Pai, o apóstolo Paulo está dizendo que por causa do Espírito Santo em nós, hoje nós podemos dizer, ó Pai, o Senhor é meu Pai querido. Pois o seu Espírito confirma o nosso Espírito, a nosso Espírito, que somos filhos de Deus. Se somos seus filhos, ou já que somos seus filhos, ou se somos seus filhos, então somos seus herdeiros e, portanto, co-herdeiros com Cristo. Né? Se de fato, ou já que de fato participamos do seu sofrimento, participaremos também da sua glória. Se participamos do sofrimento de Cristo, em nosso lugar, sacrifício de Cristo, unidos a Ele, então nós participamos e participaremos da sua glória.
Irmãos, nós temos esperança para todos os momentos. Essa esperança, você não é um estrangeiro, um estranho, uma pessoa de fora, um inimigo. Você é filho. O Espírito Santo de Deus habita em você, o Espírito Santo de Deus habita em mim. Essa é a força que nós temos para viver o dia de hoje. Isso é o mais precioso, porque ainda que todos nos abandonem, como diz as Escrituras, Ele não nos abandona. E é impressionante, irmãos, até quando nós muitas vezes vivemos os nossos dias sem lembrar dele, Ele não nos abandona. Ele está ali. Né? Realmente precisamos valorizar isso mais, cada vez mais. Né? Temos agora essa intimidade no relacionamento com Deus. Podemos falar com Ele abertamente. E saber que o Espírito Santo não estamos sozinhos, temos o Espírito Santo habitando em nós. Eu quero encerrar só com aquelas coisas que eu penso, que eu aprendo com a história toda. Eu coloquei 4 coisas para a gente pensar. Irmãos, uma das coisas que eu estava olhando para esse texto e pensando é que nós temos um grande problema. Hoje, crentes, tá bom? Estou supondo que você é crente, estou supondo que você tem o Espírito Santo de Deus, mas ainda assim, nós temos um grande problema. Sabe qual é o nosso problema? Eu acho que eu mereço tudo de bom. Eu ainda acho isso. Isso é uma das coisas terríveis da nossa vida. Porque quando vem alguma coisa ruim para a minha vida, eu penso assim, mas eu não mereço isso. Ou quando eu estou lá orando, eu falo, Deus, o Senhor sabe, né? Eu tenho buscado o Senhor, né? Faz o bem, eu quero o bem, eu preciso do bem, eu mereço, eu quase digo, eu mereço que o Senhor faça o bem. Eu estou te buscando, eu mereço isso. Quando vem alguma coisa de ruim, eu não mereço. Quando vem alguma coisa de bom, eu mereço. Quase a obrigação de Deus me dar aquilo que é bom. Eu estava lembrando, ontem eu estava lembrando, aí eu fui ouvir e sofri um pouco, até pela... Depois outra hora eu falo sobre isso, deixa eu falar. Eu estava ouvindo uma música ontem, que eu lembrei dela, de uma frase da música. E a música foi cantada muito numa época, nas igrejas, que dizia assim, restitui, eu quero de volta o que é meu. Irmãos, isso é profundo, porque no fundo, eu estou dizendo, eu mereço tudo de bom. Você está passando por momentos difíceis, é isso que a música diz? Tudo bem. Clama ao Senhor. Senhor, restitui, eu quero de volta o que é meu. Esse é um problema que nós cristãos ainda lutamos. No fundo, nós achamos que merecemos tudo de bom. Então, quando acontecem coisas ruins, a gente se frustra, a gente fica triste, a gente desanima, a gente tende a se afastar de Deus, porque a gente acha que, puxa, eu merecia, mas Deus não me deu, Deus não está dando, Deus me esqueceu, sei lá, o que aconteceu com Deus. Esse é um grande problema. Tá? Um segundo grande problema, uma segunda situação que eu aprendo nessa situação, que nós precisamos olhar é, eu realmente não consigo me ver como uma pessoa horrível. Eu não consigo me ver como uma pessoa rebelde, como um traidor. Eu não consigo me ver assim. Se cada um dos meus pecados são decisões minhas de seguir a minha natureza humana, pecaminosa, e a Bíblia diz, nós acabamos de ler, que a natureza humana ela é inimiga de Deus. Então, cada pecado meu é uma traição contra o meu Deus. Cada um, seja de olhar, de pensamento, de fala, de planos, de projetos, de omissão, de esquecer Deus, de ação intencional, deliberada de fazer o mal, todos eles são traições contra Deus. Atos de rebelião contra Deus. Irmãos, agora eu pergunto para você, se você pegasse as pessoas importantes para você, sua esposa, seu marido,
Quantos de nós aguentaríamos tanta traição? Muito pouco, né? Por muito menos, na verdade, a gente já não aceita. É porque eu não consigo me ver como essa pessoa horrível que trai Deus todo dia. Isso não é para deprimir você. Isso não é para me deixar deprimido. É para me fazer lembrar o quanto Deus é perdoador e Ele me perdoa hoje de novo e agora de novo. E Ele me lembra, olha, o Espírito Santo está em você, não esquece de mim. Sabe, é interessante porque, não sei se você já reparou, não sei se com você é assim, mas comigo isso acontece às vezes. Muitas vezes. Quando eu peco e eu percebo que eu pequei, a tendência, o certo seria imediatamente eu orar e falar com Deus. E ler as Escrituras e, sei lá, buscar Deus. Essa seria a atitude correta. Mas eu penso assim, puxa, eu acabei de pecar, vou falar com Deus. Aí eu acabo deixando Deus mais de lado ainda, porque tipo, eu acabei de pecar, eu vou falar com Deus, eu acabei de pecar. Eu acabei de decidir traí-lo, eu vou lá falar com Deus. Mas é exatamente o contrário. Eu acabei de pecar, eu tinha que chegar agora e falar, Deus, eu reconheço, eu quero falar com o Senhor. Então cada vez o pecado ele tende a me afastar mais de Deus. O pecado ele quer me afastar de Deus. Essa culpa dentro de mim quer me afastar de Deus. É como se eu só vou me chegar a Deus quando eu mostrar para Deus que eu consigo. Eu não pequei hoje, eu vou falar com Deus hoje. Não existe isso não vai acontecer. Então, por quê? Porque eu não consigo me ver como essa pessoa horrível, rebelde e traidor. Eu preciso lembrar que eu sou isso. Eu só fui transformado por causa do Espírito Santo, que habita em mim. Não foi pela minha capacidade. Não foi porque eu fui bonzinho por um tempo. Não foi porque ele olhou para mim e falou assim, nossa, esse aqui vai ser um grande servo de Deus. Não, não foi por isso. Porque ele não viu isso, não tinha como ver isso em mim. E o terceiro ponto está ligado a isso. Irmãos, ele não nos deixou sozinhos para viver aqui. Sabe o que é fantástico? Saber que o Espírito Santo habita em você. O Espírito Santo de Deus, se você acredita, como eu acredito, que o Espírito Santo é Deus, Deus habita em você. Mesmo eu pecando, Deus habita em mim. Isso é graça, isso é bondade. Isso é a marca de que Ele quer trazer a gente sempre para perto dEle. E nos ajudar a lutar contra o pecado. Para poder dizer como Paulo, miserável homem que sou, quem me libertará desse corpo sujeito à morte? Graças a Deus por Jesus Cristo. Graças a Deus por Jesus Cristo. E aí entra o quarto ponto aqui. Pode ser, que é uma quarta coisa que eu estava avaliando, que é para eu aprender e para você também, pode ser que nós estamos tratando Cristo como se Ele fosse somente uma ponte. Algo útil. Ele é um meio de salvação, eu fui salvo, ufa, saí do inferno. E nós esquecemos que Ele é muito mais do que isso. O apóstolo Paulo falou ali que o Evangelho revela a glória de Cristo. Ele mostra essa glória de Cristo, Ele nos traz para a glória de Cristo. Passou pelo sofrimento, mas o Evangelho mostra esse amor, essa bondade, essa graça que nos aproxima. E aí é o que entra, irmãos. Então Cristo, que é o que eu estava falando lá no começo do culto, Cristo precisa ser para nós o nosso maior tesouro nessa terra. Acima de qualquer coisa, acima de qualquer pessoa, acima de qualquer situação, acima de qualquer projeto, acima de qualquer ideia, acima de qualquer sonho. Qualquer um. Nosso maior tesouro. E para encerrar, pensar em algumas coisas para a semana, e eu quero sugerir para você um exercício. 2, na verdade, mas eu quero sugerir um exercício. Exercício número 1 é se perguntar constantemente: e se eu perder isso? E se eu perder isso? E se eu perder isso? Você usa o exemplo. E se eu perder a minha saúde? E se eu perder o meu marido? E se eu perder a minha esposa? E se eu perder meu pai? E se eu perder meu filho?
E se eu perder a capacidade de andar? E se eu perder a capacidade de sair da cama? E se eu perder a capacidade de falar ou de ouvir? E se eu perder todo o dinheiro que eu tenho? E se eu perder o emprego? E se eu perder a minha casa? E se eu perder toda a minha família? E se eu perder, sei lá, use a criatividade. E se eu perder? A próxima pergunta é: para onde eu vou correr? Eu vou viver sentado, reclamando, murmurando, sei lá, dizendo qualquer coisa, xingando, e vou dizer, eu tenho motivos para isso, porque eu perdi. Para onde eu vou correr? Esse é o exercício. E eu não quero o desafio não é dar uma resposta fácil, dizer, eu vou correr para Deus. Essa tem que ser a resposta certa, mas é importante que essa seja a verdade. Por isso do exercício. E se eu perder, eu vou mesmo correr para Deus? Eu vou ver mesmo como Deus sendo tudo o que eu preciso? Ou não? Esse é um exercício, tá bom? Então, sugestão, faça esse exercício. Um outro exercício, eu vou pedir para a gente abrir, o exercício é meditar nos textos que estão ali. Tá? Depois eu posto lá no grupo da igreja, mas é meditar nesses 4 textos que estão ali. Mas eu vou pedir para vocês abrirem agora, tá? Só para a gente ler. Mateus 13, 44. Quem pode abrir para a gente? Mateus 13, 44. Quem pode abrir? Alex. Mateus 10, 37. Quem pode abrir? Roberto. Mateus 10, 37. Salmo 63, versículo 3. Quem pode abrir? Camila. Salmo 63, 3. Filipenses 1, 21. Quem pode abrir? Dona Miriam. Filipenses 1, 21. Então eu vou pedir para os irmãos lerem esses textos bem alto e forte aqui para a gente, e eu vou pedir para você acompanhar a leitura e você prestar atenção no que o texto diz, tá bom? Mateus 13, 44, lê para a gente. O reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo encontrado, escondeu-o de novo, e então, cheio de alegria, foi e vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. Vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. 10, 37. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama seu filho ou sua filha mais que a mim, não é digno de mim. Forte, né? Jesus dizendo. Salmo 63, versículo 3. Teu amor é melhor que a própria vida, com meus lábios te louvarei. Teu amor é melhor que a própria vida. Bem profundo isso também. Filipenses 1, 21. Pois para mim viver é Cristo e o morrer é lucro. Isso. Então, o viver é Cristo, o morrer é lucro. Esse é o segundo desafio para a semana. Pega esses textos, lê eles, medita neles. São 4, se você pegar aí um por dia, até quinta-feira pelo menos, você medita aí nos 4 versículos, tá bom? E você pode ler também esse texto de Romanos capítulo 8, versículos de 1 a 17, que nós falamos hoje. Que o Senhor nos ajude, irmãos. Vamos orar?